Ele era um craque do futebol, mas só podia jogar 15 minutos porque tinha uma doença no coração. Quem acompanhava Capitão Tsubasa deve se lembrar de Jun Misugi, que era um dos principais rivais do Tsubasa no início da série. Mas você sabia que um caso muito parecido aconteceu mesmo na vida real? Talvez você, assim como eu, nunca tenha ouvido falar de um jogador chamado Masashi Hachiuda. Ele nasceu em 1964, na província de Yamanashi, e ficou conhecido a nível nacional quando ainda estava no ensino fundamental. Ele era um prodígio no futebol, um atacante driblador que era chamado de gênio. No ensino médio, ele foi para a escola Nirasaki. Vale lembrar que, 10 anos mais tarde, Hidetoshi Nakata, que também nasceu em Yamanashi, jogou por essa escola. Na escola Nirasaki, Hachiuda virou titular desde o primeiro ano e ajudou seu time a chegar até a semifinal do campeonato nacional que aconteceu em 1981. No ano seguinte, o time foi ainda melhor e terminou como vice-campeão. Hachiuda foi escolhido entre os melhores jogadores do torneio. Antes de entrar no terceiro ano, ele foi convocado para a seleção colegial que ia fazer uma excursão na Europa. Só que aí ele foi diagnosticado com uma doença renal e ficou 3 meses internado. E mesmo depois de ter alta, o médico proibiu que ele fizesse qualquer atividade física. Em dezembro de 1982, quando o campeonato colegial estava prestes a começar, o médico finalmente falou que ele podia jogar, mas apenas 15 minutos por jogo. E mesmo com essa limitação, ele foi um dos destaques do campeonato e levou o time da Nirasaki até a final. O público ia à loucura com os dribles dele. Só que na final eles acabaram perdendo para a escola Shimizu Higashi, da província de Shizuoka, que tinha futuros jogadores da seleção japonesa, como Kenta Hasegawa, Takumi Horiike e Katsumi Oenoki. Quando a J-League começou, os três estavam no Shimizu S-Pulse. Havia muita expectativa para o futuro de Hachiuda. Era um talento que, sem dúvida, poderia até chegar à seleção japonesa. Quando ele se formou no ensino médio, ele sonhava em jogar em um dos grandes times da época, como o Yomiuri. Mas aí aconteceu a tragédia. Ele sofreu um acidente de moto, teve uma lesão na medula espinhal e a parte inferior do corpo dele ficou paralisada. Ali acabava sua carreira de jogador de futebol. Com apenas 19 anos, ele teria que passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Ele ficou conhecido como Kieta Tensai, ou o gênio perdido. Mas a história não acaba aí. Hachiuda viveu uma história de amor digna de dorama, porque quando sofreu o acidente, ele namorava há apenas 5 meses a menina que ele sempre foi apaixonado e era sua colega de turma na escola. Ele chegou a terminar com ela porque achava que, paraplégico, ele não ia ser capaz de fazer ela feliz, mas a menina, chamada Mayumi, insistiu em ficar cuidando dele no hospital e aí não teve jeito, os dois acabaram se casando. Foi graças a Mayumi que Hachiuda não perdeu a vontade de viver e recuperou a motivação para tentar levar uma vida normal. Em 1986, ele começou a trabalhar na prefeitura de Yamanashi. Em 1995, animado com a criação da J-League e incentivado pela mulher, eles se mudaram para Barcelona. Hachiuda foi atrás do sonho de se tornar técnico de futebol e inspirar as crianças a seguir a carreira de jogador. Depois de 5 anos na Espanha, ele voltou ao Japão e começou a trabalhar como comentarista e a escrever em revistas de futebol. Também publicou livros. Em 2006, ele tirou a licença de técnico e em 2008 começou a treinar o Kamatamare Sanuki, time que estava nas ligas amadoras e anos mais tarde chegaria à J-League. Hachiuda foi a primeira pessoa com deficiência física a se tornar técnico de futebol no Japão. Ele treinou outros times amadores e trabalhou também na sua antiga escola, Nirasaki. Mais recentemente assumiu o comando do time da Yamanashi Gakuin, mais uma escola da sua província natal, Yamanashi. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo Carlos Fujinaga por ter me apresentado essa história e esse incrível personagem que eu nunca tinha ouvido falar até agora. Mais um que entrou para a categoria de promessas do futebol que não deram certo, mas por um motivo bem incomum, né? Eu agradeço também a todos que assistiram ao vídeo e fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais histórias sobre o futebol japonês. Sayonara!